Então, bem-vindo a todos e obrigada por mais um semestre, né, estar aqui com a gente compartilhando essas aulas dos alunos, as palestras que a gente escolhe a dedo para trazer para vocês, os palestrantes sempre atualizados, sempre trazendo um tema importante em medicina tropical ou em saúde. Então, bom, basicamente é isso. Esse semestre acho que a gente tem 7 alunos, e hoje a gente já vai ter a apresentação de um aluno, de uma aluna, no caso, depois da aula do professor Ângelo. Então, estão todos convidados a permanecerem, inclusive no Pittrop. Por regra, a gente nunca teve aluno no primeiro, né? Sempre começava no segundo, porque hoje era apresentação, mas como a gente tem muito aluno, a gente resolveu já começar no primeiro dia com a apresentação dos estudantes. Então, hoje a gente vai ter uma apresentação, como vocês podem ter visto no cartaz, depois do professor. Vou ver se a Lúcia quer falar alguma coisa, e aí a gente já chama o professor Ângelo. Acho que não é necessário, não. Vamos adiante. Tá bem, então. Tá, acho que é Eu isso. vou apresentar, então, o Ângelo. O professor Ângelo, vou usar a descrição dele do Lattes, né, que é geralmente a mais honesta e correta possível. Ele é médico graduado pela Universidade Federal do Maranhão, com especialização em infectologia pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ele tem mestrado em alergia e imunopatologia pela Universidade de São Paulo, assim como seu doutorado pela Faculdade de Medicina em alergia e imunopatologia também. Ele tem experiências na área da medicina, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, atuando principalmente nos temas de leishmaniose, co-infecção de leishmaniose em pacientes com HIV e diagnóstico de leishmaniose também. Ele é consultor também da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério da Saúde para leishmaniose. Então, Ângelo, bem-vindo, obrigada mais uma vez pelo aceite em participar do Pittrop, sendo esse, então, a abertura do nosso semestre. Então, você é um convidado especial e tenho certeza que tua aula, como sempre, vai ser muito bacana. Espero que a gente não tenha mais nenhuma intercorrência agora e, na hora que você estiver pronto, você pode começar. Obrigado, Camila, obrigado, Lúcia, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, acho que discutindo um pouquinho sobre os aspectos epidemiológicos e clínicos, né, de uma doença negligenciada. Né? Quando a gente fala nas leishmanioses, a gente fala no conjunto de doenças, né, causada por diferentes espécies de leishmania com manifestações clínicas diferentes, com padrões de transmissão diferentes, né, e que também tem vetores diferentes para as determinadas espécies de leishmania. Eu acho que é um tema que está sempre em voga, né? A gente sempre está levando essa discussão de uma doença negligenciada e realmente a leishmaniose, as leishmanioses são doenças negligenciadas, até porque a gente não tem muito aporte, né, de novos medicamentos, e todos os medicamentos hoje que nós temos disponíveis para tratamento das leishmanioses são medicamentos que foram desenvolvidos para tratamento de outras doenças, né? Desde o mais antigo de todos que nós temos, que é o antimonial pentavalente, que é derivado do tártaro hermético, até as drogas atuais, né, mais disponíveis atualmente, como a miltefosina. Então, na verdade, quando a gente pensa nas leishmanioses, a gente pensa numa doença complexa, né? Uma doença metaxênica, principalmente quando se refere aos padrões de transmissão das leishmanioses aqui nas Américas, no Novo Mundo. Então, é uma doença metaxênica, onde a gente vai ter um agente etiológico, a gente vai ter um vetor ou vetores, vamos ter reservatórios, vamos ter algumas outras alterações, né, principalmente nas ações antrópicas do homem que favorecem o aparecimento da doença numa determinada região, ou então a doença se espalhando para outras regiões onde anteriormente não havia a presença das leishmanioses ou de uma forma clínica específica, e também a participação aí do hospedeiro suscetível, né? Quer dizer,
ou o homem pode desenvolver uma forma visceral, ou uma forma cutânea, ou uma forma mucosa das leishmanioses. E quando a gente olha em termos de doença negligenciada, talvez dessas três grandes formas clínicas, né, das leishmanioses, a visceral, a cutânea localizada e a mucosa, provavelmente a leishmaniose mucosa é a mais negligenciada das negligenciadas das leishmanioses. Então, são doenças que a gente precisa investir um pouco mais no desenvolvimento, né, de novos fármacos, de diagnóstico. É só para a gente ter um exemplo rápido, porque é uma doença extremamente negligenciada, principalmente a leishmaniose mucosa. Alguma coisa que a gente tinha de suporte para diagnóstico, que era o teste de Montenegro, que tinha uma sensibilidade boa, uma especificidade razoável, né? Hoje não existe mais, há mais de 10 anos não é produzido no Brasil. E hoje a nossa ferramenta de diagnóstico que a gente tem para leishmaniose mucosa, por exemplo, é o uso da biologia molecular, que não é disponível em todos os locais, em todos os centros. Então, são doenças negligenciadas no sentido que você não tem mecanismo de controle ainda, são doenças que você não tem ainda um diagnóstico padrão ouro acurado, e você não tem também novos fármacos, novos esquemas terapêuticos para tratar essas doenças. Os ciclos dessas duas grandes formas clínicas da leishmaniose, por assim dizer, a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral, eles são um pouco diferentes entre si, né? Enquanto na leishmaniose tegumentar a gente ainda tem um ciclo bastante relacionado à transmissão rural, um ambiente silvestre, né? Onde a gente tem os reservatórios, a grande maioria dos reservatórios são reservatórios silvestres, quer dizer, é o homem que adentra ao ecótopo do vetor, ao ecótopo do parasito, e ali ocorre a transmissão da leishmaniose tegumentar. Então, se a gente for ver a distribuição dessas doenças no Brasil, é de uma forma diferente, né? Enquanto a leishmaniose tegumentar, somente a forma cutânea, a gente tem muito mais prevalente na região norte do país, né? A leishmaniose visceral a gente vê ela espalhada em outras regiões, e também muito na região sudeste do país e na região nordeste. Enquanto que o ciclo da leishmaniose visceral é um ciclo que no passado era um ciclo rural, na década de 50, depois essa doença ela foi indo para a periferia das grandes cidades, na década de 70 a gente já viu a ocorrência de leishmaniose visceral autóctone, principalmente em grandes cidades brasileiras, como Fortaleza, Teresina e principalmente São Luís do Maranhão, né? E depois essa doença ela começou a ir para outras cidades um pouco mais desenvolvidas, indo para o centro-oeste, para o sudeste do país e indo para áreas urbanizadas. Então, hoje a doença é uma doença que não é, a leishmaniose visceral não é uma doença mais dos rincões nordestinos, mas sim uma doença que adentrou as áreas urbanas. Então, hoje a gente vê uma urbanização da leishmaniose visceral nesse sentido. Enquanto a tegumentar, a gente ainda tem um ciclo de transmissão bastante silvestre, né? E quando a gente pensa, né, nas leishmanioses, a gente vê que a gente tem um grande número de espécies de leishmania que são causadoras de diferentes formas clínicas da doença. Então, a gente, classicamente, hoje, né, a gente tem 3 grandes subgêneros de leishmania: o subgênero leishmania, o subgênero viania e, mais recentemente descrito, o subgênero mundínia, né? Então, dentro do subgênero leishmania, a gente tem espécies que são causadoras de doença visceral, como a Donovani e a infanto, e hoje Chagas e infanto é a mesma coisa, né? São sinonímias. A gente tem algumas espécies, como trópica, majo e etiópica, que ocorrem somente no que a gente considera essa terminologia de ocorrência no Velho Mundo, né? Principalmente quando a gente olha para a Península Arábica e para a ocorrência da leishmaniose, também em algumas regiões da África e outras regiões da Ásia também. E dentro desse subgênero a gente tem ainda as espécies que estão dentro do que a gente chama de complexo mexicano, né? Principalmente amazonenses, mexicanos e venezuelenses, que são desse subgênero leishmania, mas que ocorre somente aqui no que nós chamamos de Novo Mundo, aqui nas Américas. Por outro lado, nós temos esse subgênero chamado Viania, né, o subgênero Viania, onde as espécies do subgênero Viania são autóctones do continente americano. A gente não vai ter nenhuma espécie de Leishmania viania causando doença em outras regiões que não no continente americano.
e é muito interessante porque essas espécies do subgênero Viana, eminentemente, elas causam doença tegumentar. E, mais recentemente, o subgênero Mundina, que nós temos a orientalis e a martiniquensis, que também causam doença tegumentar, mas nós não encontramos aqui no continente americano. Então, daqui a gente já vê um grande número de espécies de leishmania que pode causar tanto doença visceral, né, no caso a Donovânia infanto, quanto doença tegumentar, todas essas outras espécies. Né? Isso é o que a gente tem classicamente, genericamente falando. Né? E quando a gente olha para os vetores de leishmania, a gente vê que os vetores são variados. Né? No Velho Mundo, né, na Europa, na Ásia, na África, a gente tem o Phlebotomus, né, que é o gênero transmissor. Aqui nas Américas a gente tem Lutzomia, né, e aí é interessante porque algumas espécies elas têm o seu vetor característico, né? Só para mostrar aqui para vocês, por exemplo, Leishmania amazonensis, a principal espécie transmissora é a Lutzomia flavis cutellata, e a Leishmania chagas, que é sinonímia de infanto, né? A gente vê que a principal espécie de vetor é a Lutzomia longipalpis, porém hoje já descrito Lutzomia cruzi e Lutzomia evansis também podendo ser um vetor da Leishmania infanto. Enquanto, por exemplo, a brasiliensis, que é a espécie mais prevalente aqui nas Américas, a gente vê que ela tem várias espécies de Lutzomia que podem transmiti-la, né? Isso é muito interessante, talvez ela tenha uma expansão até muito maior de disseminação da doença em todo o território nacional. Então, a gente já tem essa particularidade, né, de diferentes espécies de leishmania e temos essa particularidade de diferentes vetores que são transmissores das diferentes espécies de leishmania. Então, quando a gente olha aqui nas Américas, né, a distribuição dessas espécies, a gente vê que nós aqui do Brasil somos privilegiados porque nós temos praticamente 8 espécies circulantes aqui nas Américas, né, que causam doença tegumentar e uma eminentemente que causa doença visceral, que é a Leishmania infanto. Quando a gente olha aqui para as Américas como um todo, a gente vê que Leishmania brasiliensis, aqui em amarelinho, é a espécie que está praticamente circulando em todo o continente americano. Quando a gente olha para as outras espécies, principalmente do subgênero Viania, como, por exemplo, a Leishmania lansoni, Shawi, guianensis, a gente vê que ela está muito localizada aqui na região norte do país, em alguns países também, como na Guiana e outros países aqui das Américas, que a gente vê a circulação de Leishmania guianensis. Então, há também essas distribuições geográficas, né, das diferentes espécies de Leishmania. Então, no Brasil, o que a gente vê circulando em todo o território nacional é Leishmania viana brasiliensis, causando doença tegumentar, né? Então a gente tem ela circulando no país inteiro. Quando a gente olha para a Leishmania amazonensis, também ela é relatada em várias regiões do país, que pode causar doença tegumentar, e guianensis, Knife, Lansoni, Shaw, Lindenberg, que são essas espécies que estão mais são causadoras de doença tegumentar, que estão mais restritas à região norte do país. E a nossa Leishmania infanto, né, que a gente vê ela circulando no país como todo, que é uma espécie eminentemente causadora de doença visceral no país. Recentemente, a gente fez uma avaliação de casos de pacientes com leishmaniose tegumentar aqui do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, isso foi a dissertação de mestrado da Jaqueline, e a gente pegou, por ser um local de referência, a gente teve pacientes provenientes de várias regiões do país. E o que a gente vê muito interessante é que a gente vê aqui de São Paulo, né, a gente vê Leishmania brasiliensis e um caso de Leishmania amazonensis. Então, são casos autóctones aqui do Brasil. Quando a gente olha para outras espécies, como guianensis, a gente vê que guianensis também, a gente veio procedente do estado do Amazonas e do estado do Acre. E muito interessante, a gente teve um caso de leishmaniose cutânea localizada que veio da Paraíba, causada por Leishmania infanto. Então, esse mapa reflete um pouco essa diversidade, né, de espécies, né, e essa distribuição de espécies, talvez até mostrando que Leishmania brasileira está circulando em várias regiões
e amazonenses também, em algumas regiões, em alguns estados, como foi descrito no Piauí, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Certamente, se a gente for ver outros estudos, a gente vê com uma casuística maior, mais representativa, provavelmente a gente vai ver também essa distribuição de espécies circulando aqui no território nacional. Então, a leishmaniose são doenças que ocorrem no mundo inteiro, né? Hoje são descritas em 98 países, certamente são mais países, porque alguns não são de notificação compulsória. O que a gente vê é que a gente tem estimado entre 900 a 1,6 milhões de casos novos de leishmaniose no mundo inteiro, né? Cutânea e mucosa, certamente é o maior número de casos, visceral, um número menor de casos. Mas chama atenção esse número de mortes, né? 20 a 40 mil mortes por ano, isso representa mais ou menos 10% de mortalidade que a gente pode ter aí de leishmaniose, principalmente pela forma visceral, né? De leishmaniose visceral no mundo. E chama atenção também que o Brasil é o país que está entre aqueles países com maior carga, tanto da leishmaniose cutânea e mucosa, quanto de leishmaniose visceral. Então, isso é um ponto importante para a gente. É uma doença que é fundamental, por exemplo, do ponto de vista epidemiológico, é a gente reconhecer novos padrões de transmissão e até talvez para avaliação de resposta terapêutica. Então, a carga no Brasil é muito grande de ambas as doenças, tanto da forma visceral quanto da forma tegumentar. Falando um pouquinho da leishmaniose visceral, a gente vê que esses países são os que reportam o maior número de casos: Índia, Sudão, Etiópia, Brasil, né, onde a gente tem a maior carga da doença no mundo inteiro, né, Bangladesh também, né, mas a gente vê que em outros países também ocorre leishmaniose visceral. Então, aqui na região do Mediterrâneo, Itália, né, a gente vê em Portugal, vê em Espanha, a gente vê a ocorrência de leishmaniose visceral, por exemplo, aqui na Argentina, no Paraguai, na Bolívia. Então, há uma distribuição também um pouco aumentando essa distribuição territorial dos casos de leishmaniose visceral no mundo. E a gente vê que ela só ocorre basicamente nas regiões tropicais e subtropicais, apesar de a gente ver aqui nessa região do Mediterrâneo a ocorrência da leishmaniose visceral, até com um surto recente em Madrid de leishmaniose visceral humana. A gente está falando só de leishmaniose humana, né? Quando a gente olha aqui nas Américas, a distribuição da OPAS, né, do mapa da Organização Pan-Americana de Saúde, a gente vê que nas Américas, por exemplo, o grande centro de ocorrência de leishmaniose visceral é aqui no Brasil, né, onde a gente tem uma transmissão muito intensa da leishmaniose visceral, mas se a gente ver alguns pontos aqui, por exemplo, na Argentina, né, a gente vê também já um número alto de casos de leishmaniose visceral ocorrendo aqui na região quando a gente olha aqui por hora da tríplice fronteira também, a gente vê a ocorrência de leishmaniose visceral. Então, isso é um outro problema hoje, né, que é a doença das fronteiras. Então, a leishmaniose visceral ocorrendo em regiões fronteiriças, né, aqui como a gente vê aqui na América do Sul, né, ocorrendo aqui no Brasil, ocorrendo aqui no Paraguai, né, ocorrendo aqui na Argentina. Então, a gente tem ocorrência de leishmaniose visceral autóctone nessa região. E aí, o padrão se mistura, né? É um padrão urbano, mas a gente não sabe realmente de onde é que está vindo essa doença, porque ela pode estar se espalhando tanto do Brasil para os outros países, como também pode estar vindo do Paraguai para o Brasil, ou pode estar entrando para a Argentina também nessa região, até porque há uma circulação muito grande de pessoas. E o nosso grande reservatório para leishmania infanto, que causa doença visceral, que é o cão, ele também tem uma circulação muito grande nessas regiões. Quando a gente olha aqui para o número de casos reportados nas Américas, né, de leishmaniose visceral, logicamente, o Brasil é que faz a curva, né, aqui em verdinho, né, em vermelho é da América Latina, mas a gente vê que o Brasil, o verdinho, é o que faz a grande curva de ocorrência de casos de leishmaniose visceral. Nos últimos anos teve uma queda bastante no número de casos, né? A gente teve aqui, em 2017, talvez um dos maiores números de casos de leishmaniose visceral, reportado aqui nas Américas, principalmente aqui no Brasil, e depois uma queda progressiva a partir de 2018, 2019, 2020, 2021, com o mesmo padrão. 2022 a gente não tem essa referência ainda tão importante. E a proporção de casos em relação
a sexo é muito interessante, né? Porque quando a gente olha para as Américas, né, a gente vê que a gente tem aqui um número de casos bastante grande no sexo masculino e feminino em crianças abaixo de 10 anos de idade, abaixo de 5 anos de idade. E quando a gente olha aqui para adultos jovens, a gente tem uma diferença muito grande, né? Maior número de casos em homens do que em mulheres, né? Isso é um padrão muito interessante de transmissão, isso está relacionado provavelmente à co-infecção com HIV. Esse aqui é o último mapa que nós temos aqui do Brasil, da distribuição de casos de leishmaniose visceral por município, né? Então, a gente vê que a gente tem espalhado aqui na região norte do país, no estado do Pará, né? A gente vê no estado de Roraima, a gente vê aqui no Maranhão, Piauí, Bahia, mas a gente vê também aqui, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, e a gente entrando, olha aqui, bem interessante, aqui em São Paulo, tá? Então, quer dizer, Minas Gerais, então, quer dizer, é uma doença que está espalhada pelo país inteiro, inclusive ocorrendo no Rio Grande do Sul, que a gente não pensava que essa doença não existiria nessas regiões. O que não tem ainda relatado caso de visceral é o estado do Acre, é o estado do Amazonas, Amapá agora já tem relatos, possivelmente, de casos autóctonos de leishmaniose visceral, isso aqui é só do ano de 2021, tá? E Rondônia também, que já tem ocorrência, ainda não tem descrição de caso de ocorrência de leishmaniose visceral, né? Quando a gente olha por faixa etária, né, então olha que interessante, aquela curva, né, que a gente vê na América Latina é a curva que a gente vê aqui no Brasil, então, logicamente, nós somos um maior número representativo de casos de leishmaniose visceral aqui por faixa etária, nesse pico aqui, quer dizer, mudando um pouco esse padrão, onde a gente tinha uma doença mais frequente em crianças, agora a gente tem muito em adultos jovens, né, e principalmente adultos jovens do sexo masculino. Então, isso é fundamental para o desenvolvimento de políticas de controle da leishmaniose visceral, até porque a doença agora está urbanizada, né, não é mais aquela doença periurbana ou rururbana, como a gente costuma falar, né? E é muito interessante quando a gente olha ao longo dos anos, nessa série histórica de casos aqui no Brasil, de 1990 a 2021, a gente vê que a cada 5 anos, mais ou menos, a gente tem picos, né, de casos de leishmaniose visceral, aumento de número de casos. Então, se a gente teve em 2017, talvez agora a pandemia fez com que a gente reduzisse o número de casos, talvez por isolamento ou talvez por subnotificação, né, até porque a gente acha que o que nós temos são 4 vezes maior número de casos que são notificados no mundo inteiro de leishmaniose visceral, mas aqui o mapa representa essa curva aí geográfica, né, ao longo dos anos, de distribuição de casos de leishmaniose visceral no Brasil, mas ela é uma coisa muito representativa do que ocorre aqui na América Latina, né? Quando a gente vê por região, né, logicamente a região Nordeste ainda é a região que contempla o maior número de casos de leishmaniose visceral, mas a gente vê que na região Sudeste a gente tem um aumento de casos aqui em 2017, um aumento depois uma queda, e um aumento também na região Norte do país e a região Sul ainda com um pequeno número de casos, mas com ocorrência também de casos de leishmaniose visceral. Então, essa curva é que reflete a da América Latina, né, casos segundo faixa etária do sexo masculino mais prevalente em adultos jovens do sexo masculino. Isso mudou esse padrão, isso é muito interessante recentemente. Um outro padrão que nos preocupa muito é a letalidade da doença, né? Em várias regiões do mundo, a letalidade é em torno de 5%. Aqui no Brasil, a gente vem mantendo uma média de 7% no início de 2011, e quando a gente olha para 2020, a gente tem uma letalidade de 9,5%. Né? É uma doença que dá para a gente tratar se a gente fizer um diagnóstico rápido, precoce, fizer uma abordagem intensa para confirmar o diagnóstico e tratar esse paciente, mas a gente vê que, com todos os esforços do Ministério da Saúde, né, ao longo dos anos, a gente vê que aqui a gente tem um aumento da letalidade em 2020. Né? O que está causando isso? Se é co-infecção com HIV, se é porque está tendo retardo no diagnóstico, isso não está muito bem claro para a gente ainda. Né? Quando a gente olha os óbitos por faixa etária, olha que interessante, né? A gente tem uma letalidade maior em crianças abaixo de 1 ano de idade, mas acima de 50 anos de idade. O que faz essas pessoas morrerem, né, por leishmaniose visceral pode ter vários fatores, como o retardo no diagnóstico, o diagnóstico tardio pode ser um dos fatores
de risco de aumento de óbito por leishmaniose visceral, né? Principalmente nessas faixas etárias maiores. A co-infecção com HIV é um fator que contribui para isso. E em crianças, né, a doença é um pouco mais grave, né, que a gente vê principalmente abaixo de 1 ano de idade. Então, são fatores de risco para a morte, principalmente por leishmaniose visceral. A gente vê crianças abaixo de 1 ano de idade e adultos, né, acima de 40, 50 anos de idade, pode ser até relacionado à toxicidade também medicamentosa, né? Quando a gente olha aqui para o estado de São Paulo, a gente vê os casos autóctones somente de leishmaniose visceral no estado de São Paulo. A gente vê que a gente teve um pico aqui em 2007, 2008, chegando a 300 casos, depois uma queda, né? Aqui também a gente teve um pico em 2012, depois em 2017, e agora a gente está mais ou menos 100 e poucos casos por ano de leishmaniose visceral autóctone no estado de São Paulo, principalmente na região noroeste. Mas quando a gente vê, né, nessa região, a doença ela vai se espalhando e vem se aproximando da região central, até com a ocorrência de casos autóctones de leishmaniose visceral aqui no município de Guarujá. E aqui próximo a gente, na região da Grande São Paulo, na região de Embu das Artes, ali por ali, a gente tem leishmaniose visceral canina, não tem casos humanos de leishmaniose visceral, tá? Mas é uma coisa que é uma preocupação para a gente, assim como Campinas tem caso de leishmaniose visceral humana, mas não tem canina, mas não tem caso de leishmaniose visceral humana. Então, a doença ocorre justamente dessa forma, né? Quando a fêmea, né, ela vai inocular essas formas promastigotas. Aqui, logicamente, a gente tem a participação da resposta imune específica na tentativa de controlar a proliferação do parasita, a entrada desse parasita na célula, mas quando ele entra nessas células fagocíticas, neutrófilos e macrófagos, né, ela se diferencia nessas formas amastigotas, né, essas formas promastigotas são essas formas mais alongadas com flagelo externo, as formas amastigotas são essas formas mais arredondadas, que a gente não vê esse flagelo externo, né, mas ela tem um núcleo, um cinetoplasma, assim como na forma promastigota. Dependendo da forma da espécie de leishmania, eu vou ter uma doença visceral ou uma doença tegumentar. Quando a gente olha para a apresentação clínica, quer dizer que nem todo mundo que vai se infectar vai desenvolver a doença, e quando a gente olha a forma clínica, a gente classicamente determina que a gente tem numa área de transmissão da doença uma forma assintomática e uma forma clássica, uma forma oligosintomática. Então, isso é caracterizado pela manifestação clínica. Logicamente, quem é assintomático não vai ter nenhuma manifestação da doença, né? Quem é da forma clássica vai ter a manifestação que é a manifestação que chama a atenção do profissional de saúde para fazer o diagnóstico, que é uma hepatosplenomegalia, né? E quando a gente olha para os testes, né, só para a gente fazer uma ilação do que seria uma forma assintomática, uma clássica, uma oligosintomática, a gente vê que a sorologia ela é fortemente positiva na forma clássica, na forma sintomática ela pode ser positiva ou negativa. O teste de Montenegro, que nós não temos mais, tá, que se usava no passado em estudos para avaliação de soroprevalência ou de infecção por leishmania também, né, até para caracterizar essas formas clínicas, né, os estudos com Montenegro mostravam que esse paciente com forma clássica ele tem um teste de Montenegro negativo, quer dizer, ele não tem resposta celular, e na forma sintomática, quer dizer, que ele controlou a proliferação do parasita, ele tem o teste de Montenegro positivo. Isso é muito interessante. O grupo do José Ângelo Baureta Crescente, que não sou eu, é outro José Ângelo, infecto lá do Pará, junto com o Fernando Tobias Silveira, eles numa área endêmica, né, avaliando a prevalência da infecção por leishmania infanto, que causa doença visceral, né, numa determinada região do Pará, eles caracterizaram uma forma que eles chamaram de forma assintomática, uma forma que eles chamavam de resistência, infecção resistente subclínica, uma forma que eles chamavam de infecção inicial indeterminada, uma infecção sintomática e uma infecção oligosintomática subclínica. Isso é muito interessante porque você pode caracterizar diferentes polos, né, clínicos imunológicos da leishmaniose visceral. Um polo que seria um polo de suscetibilidade e um polo de resistência. Quer dizer, se o paciente tem uma resposta celular, ele vai para um polo de resistência. Quer dizer, se ele faz um teste de Montenegro positivo, ele vai para um polo de resistência.
Se ele tem um teste de Montenegro negativo, ele vai para um polo de suscetibilidade. Então, ele transita, né, que ele pode ser um paciente que tem uma infecção subclínica, ele pode ter um teste de Montenegro positivo, uma sorologia positiva, não ter manifestação clínica ou ter manifestação clínica, e ele para um polo de resistência ou para um polo de suscetibilidade. Então, classicamente, a gente tem essa manifestação clínica na leishmaniose visceral e esse perfil clínico imunológico da doença. Logicamente, a doença ela só vai ocorrer mais ou menos em 5% dos casos de uma área de transmissão de leishmaniose visceral, onde a pessoa vai apresentar uma manifestação clínica clássica, né, que é uma febre com hepatosplenomegalia febril. E quando a gente olha as alterações laboratoriais, desculpa que aqui desfocou, saiu toda, estava com formato antes, né, a gente vê que o que a gente vai ver é que esses pacientes eles vão apresentar alterações clássicas no hemograma, que é uma anemia, uma plaquetopenia, uma neutropenia, uma linfopenia, quer dizer, uma pancitopenia na maioria dos casos. Isso, em alguns casos, isso pode não estar presente, as 3 alterações, as 3 linhagens celulares. Né? E esse paciente é interessante, se a gente pensa num paciente com uma hepatosplenomegalia febril, um hemograma com alteração, a gente pensa, logicamente, que é uma leishmaniose visceral. O que a gente vê classicamente é isso, né, na leishmaniose visceral, uma imunossupressão específica, antígenos de leishmania, e ao mesmo tempo a gente tem uma síndrome inflamatória sistêmica, né, onde a gente vai ter uma ativação policlonal, como hiperdermoglobulinemia, produção de nível de citocinas inflamatórias, e muito interessante que após o tratamento, todo esse quadro de comprometimento do sistema imune, ele é reversível. Né? Fora essas formas clássicas da leishmaniose visceral, a gente pode ter outras manifestações clínicas, né, como a leishmaniose dérmica pós-Calazar, que foi um caso que nós reportamos aqui em São Paulo, é um paciente que tinha hepatosplenomegalia febril e, ao mesmo tempo, esse paciente tinha essas manifestações cutâneas, que eram pápulas que a gente biopsiou e estava cheio de leishmania. Então, essa é uma forma clínica rara, né, são poucos casos descritos na literatura, que a gente chama de paracalazar, leishmaniose dérmica paracalazar. E é interessante porque o que se descreve em outros países, provavelmente no Sudão e na Índia, é a leishmaniose dérmica pós-Calazar, que é diferente dessa forma clínica para-Calazar. E o que a gente vê é que essas espécies que causam leishmaniose visceral, né, principalmente a leishmania infanto aqui nas Américas, e leishmania donovani no subcontinente indiano e na África, né, essas espécies podem causar outras formas clínicas, né, como a leishmaniose dérmica pós-Calazar, que eu acabei de falar para vocês, que são essas pápulas, após o paciente ter uma leishmaniose visceral, ele responde ao tratamento e fica com aparecem essas lesões. Pode ter lesões cutâneas visceradas causadas por donovani, pode ter o paracalazar e pode ter uma forma de leishmaniose cutânea típica causada por infanto, que se descreve principalmente na região da América Central. Então, só para a gente ter uma ideia, quer dizer, a diversidade de manifestações clínicas, mesmo dentro da leishmaniose visceral e até por espécies de leishmania que causam, evidentemente, doença visceral, podendo causar lesão tegumentar. Com relação à leishmaniose tegumentar, é uma doença que é muito comum aqui nas Américas, né? Isso já é uma descrição aqui de possivelmente, isso aqui era uma máscara, né, que relembra muito um caso de leishmaniose mucosa, não se sabe se é leishmaniose mucosa, uma representativa de lesão por leishmania causando lesão mucosa ou por hanseníase, mas se faz esse paralelo, até porque a doença ela é muito mais prevalente, a forma mucosa aqui nas Américas, do que em qualquer outra região do mundo. Então, a leishmaniose tegumentar também ela ocorre em várias regiões, quer dizer, nem todo mundo que vai se infectar vai adoecer. Eu posso encontrar um paciente com uma forma assintomática, um paciente com uma lesão cutânea em atividade, ou posso encontrar uma forma cutânea já cicatrizada, né, que não tem mais atividade da lesão. Se a gente olhar a distribuição da leishmaniose, isso aqui da visceral veio errado, mas a tegumentar, a gente tem que o Brasil é um dos países que tem a maior, está entre os países com maior incidência global da doença, junto com o Afeganistão, Argélia, Bolívia, Colômbia, Iraque, Paquistão, Peru, Síria e Tunísia, que ele tem a maior carga de casos de leishmaniose tegumentar no mundo. Quando a gente olha para as Américas, né, especificamente, né, a gente vê que a grande maioria dos casos
ocorre aqui no Cone Sul, né, que é amarelinho, mas aqui com uma queda, se a gente olhar aqui para a zona e ver a distribuição da leishmaniose tegumentar aqui nas Américas, a gente vê que a gente tem uma ocorrência bem distribuída, né, em várias regiões das Américas, região andina, na América Central. Logicamente, quando a gente coloca o Brasil isoladamente aqui em verde, é o país com maior concentração de número de casos de leishmaniose tegumentar também. Então, isso para demonstrar a importância das leishmanioses aqui no Brasil, né, nas Américas, mas mais precisamente aqui no Brasil, tanto da visceral quanto da tegumentar. E outro problema que nós temos é essa coisa aqui das fronteiras, né, que são a leishmaniose tegumentar, assim como a visceral, a gente tem uma preocupação aqui no Cone Sul. Aqui nas Américas, a gente também tem um problema de leishmaniose tegumentar nas fronteiras. Se a gente olhar para a região norte do Brasil, né, a ocorrência bastante de casos de leishmaniose tegumentar em regiões fronteiriças com outros países, Colômbia, Bolívia, Guiânia, né? Então, isso é de fundamental importância para a gente também, no que se tenta colocar um sistema, né, de controle da leishmaniose tegumentar, do espalhamento da leishmaniose tegumentar, e muitos casos que a gente não vê, não sabe de onde é a autoctonia, né, se é de um país ou de outro, quando a gente vê nessas regiões de fronteira. Aqui no Brasil também, a gente olhando essa série histórica de casos de 1980 até 2000, 2001, 2021 mais ou menos, a gente vê também esses aumentos em salvas, né, de casos de leishmaniose tegumentar, né? Hoje a gente tem em torno de 16, 18 mil casos reportados anualmente, né? Outro problema que nós temos, que está começando a aparecer, é o caso de co-infecção leishmaniose tegumentar e HIV. Então, aqui no Brasil, a gente já tem um número de casos que estão sendo relatados, quer dizer, quanto mais a gente testa os pacientes para HIV, a gente vai encontrar mais casos de co-infecção. Isso porque a gente achava que as doenças estavam muito distantes geograficamente entre elas, mas com a interiorização do HIV, a gente vê a ocorrência maior da doença, né, do HIV e da leishmaniose tegumentar ocorrendo juntos. Aqui, só mostrando a distribuição no Brasil, tem só mostrando que praticamente todo o território nacional tem caso de leishmaniose tegumentar, não tem nenhum estado, particularmente, que não tenha pelo menos um caso autóctone de leishmaniose tegumentar, exceto, acho que o Piauí, que parece que não tem relato de caso de tegumentar. Tá? Não sei se é subnotificação ou se realmente lá na região não tem. Mas a gente vê que tem as áreas de maior concentração de casos, né? Aqui no estado do Amazonas, aqui no estado da Bahia, onde tem maior concentração de casos de leishmaniose tegumentar. E um pouco parecido, mas diferente, né? A distribuição por faixa etária e por sexo, né? A gente vê que a tegumentar, ela não tem essa relação com a infecção com HIV, mas a gente vê que ela é mais prevalente em adultos jovens do sexo masculino. Mas em crianças, a gente quase não tem muito caso de leishmaniose tegumentar. É muito semelhante entre sexo masculino e feminino, mas é muito pequeno, a gente não tem pico. Quer dizer, vai aumentando com o passar da idade, com maior exposição, mostrando esse ciclo de transmissão mais silvestre da leishmaniose tegumentar. Isso aqui é o relato de casos, né, densidade de casos de tegumentar por município de infecção. Então, a gente tem vários locais onde estão mais escuros esses pontos, onde a gente tem maior concentração de casos, no Acre, no Amazonas, né, no estado do Pará, mas a gente olha aqui para a região sudeste e sul também, com uma concentração de casos de leishmaniose tegumentar. Aqui no estado de São Paulo, isso são casos autóctones de leishmaniose tegumentar. Aqui em 2020 foram relatados mais ou menos 118 casos, que a gente pode dizer assim, confirmados, né, de leishmaniose tegumentar, e a gente tem uma média de número de casos também relativamente grande de casos de leishmaniose tegumentar aqui no estado de São Paulo. E é muito interessante que quando a gente olha, né, aqui a gente tem uma prevalência maior de forma mucosa, né, do que no resto do território nacional. Enquanto no Brasil como um todo é de 3% a 8%, aqui a gente tem uma prevalência de mucosa de 3,62% de casos. Aqui também, só para mostrar a ocorrência de leishmaniose, das espécies de leishmania, né, esse é um mapa do Ministério mostrando a distribuição das espécies, muito semelhante àquele que eu mostrei anteriormente. Esse aqui é o dado da Jaqueline, mostrando o que eu já tinha referendado anteriormente. Né.
A forma clínica ela é bastante variável, né? A gente pode ter uma infecção assintomática, mas pode ter uma leishmaniose cutânea localizada, a gente pode ter uma forma cutânea disseminada, cutânea difusa e uma forma mucosa. Lógico, é uma doença espectral, né? Onde a gente vai ter um polo de hipersensibilidade, um polo de predominância de resposta TH2 e um polo de predominância de resposta TH1, quer dizer, a pessoa vai adoecer tanto por não responder, como por responder tanto ao parasito. Mas é muito interessante, porque quando a gente vê isso aqui, isso é muito dependente também da espécie de leishmania. Então, no polo anérgico, né, da leishmaniose tegumentar, a gente tem a leishmaniose cutânea difusa, que é causada por Leishmania amazonensis. No polo hiperérgico, por assim dizer, né, a gente tem a leishmaniose mucosa, né, que é causada por Leishmania viánea brasiliensis, a mais frequente que causa essa forma clínica aqui no Brasil. Então, é uma doença espectral, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista epidemiológico, no que se refere à resposta celular, resposta humoral e à produção, por exemplo, de gametéfilo, nesse trabalho do professor Edgar Carvalho, da Amélia de Jesus, né, mostrando esse espectro clínico imunológico da leishmaniose tegumentar. O que a gente vê na maioria das vezes, da forma cutânea localizada, que é 80% dos casos, a gente tem essa forma clínica, né? Que é a cutânea localizada. Mas a evolução da lesão é isso, né? É uma mácula, uma pápula que evolui com nódulo e com que o cerca. Essa é a evolução da manifestação clínica, que é muito dependente, né, de alguns fatores, né, que são importantes, como o tamanho do inóculo do parasito, a fase de metaciclogênese do parasito, a presença de substâncias na saliva, como maxadila, que tem uma importância fundamental na resposta aí da introdução do parasito nas células hospedeiras, né, e, logicamente, as moléculas de superfície do parasito. Né? Então, a lesão na leishmaniose tegumentar, ela tem uma caracterização do seu infiltrado, né? Quando a gente olha a caracterização em termos da forma cutânea localizada, a mucosa disseminada, né, é muito interessante que tem um perfil diferente do infiltrado, né, de células T, de células B, CD4 e CD8. Né? Também, quando a gente olha em relação às citocinas que estão in situ, né, produção de citocina na resposta imune in situ, em pacientes que têm uma lesão mais precoce, uma lesão mais tardia de leishmaniose cutânea, né, a gente vê que o padrão de resposta imune in situ é diferente, né, nessas duas situações. Uma lesão mais recente, uma lesão mais tardia da leishmaniose cutânea localizada. Isso a gente vê, basicamente, a gente vê isso, né, principalmente quando a gente olha para o TNF-alfa, né, que a gente vê que naqueles com uma lesão mais tardia, a gente tem menor produção de TNF do que aqueles numa lesão mais recente, assim como também o gametéfero. Né? Então, e é uma coisa interessante, porque nessa fase mais inicial, a gente encontra mais parasito, numa fase mais tardia, após 3 meses, a quantidade de parasito diminui, a gente tem uma dificuldade maior de fazer o diagnóstico, isso a gente falando na forma cutânea localizada da leishmaniose tegumentar. Né? Isso é muito bem claro, muito bem definido, a expressão de células, né, CD4 e células CD8 também, tanto numa forma mais precoce quanto numa forma mais tardia da leishmaniose cutânea localizada. Né? A gente demonstrou isso no trabalho junto com o grupo da professora Vera Tiocola, aqui do Instituto Adolfo Lutz. Isso é muito interessante, essa caracterização diferente do infiltrado. Outra questão que a gente tem hoje em relação ao RNA vírus, né, que infecta a leishmania, e parece que isso está relacionado com patogenia da doença, mas isso não está muito claro ainda para a gente, né, entender melhor se as lesões mais intensas, como, por exemplo, na forma mucosa, tem a participação de RNA vírus como fator que possa ser importante na imunopatogenia da lesão. Né? Então, o que a gente vê é que na forma das leishmanioses tegumentares, a gente vê que a forma cutânea localizada causada por qualquer espécie de leishmania. Aqui nas Américas, a gente tem a forma cutânea disseminada por brasilienses e amazonenses. A cutânea difusa, diferente da cutânea disseminada, causada por amazonenses e mexicana. A atípica, que a gente vê na região
da América Central por infanto, e a cutânea mucosa, ou mucocutânea, ou mucosa, causada por brasilienses, e principalmente por brasilienses, mas também podendo ser causada por guianenses. Então, a forma clínica é variada, isso aqui são pacientes nossos aqui do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, né, com lesão cutânea ulcerada, clássica, né, ou o paciente já chega com uma lesão cicatrizada, essa é uma cicatriz atrófica, clara da leishmaniose cutânea, paciente com lesões por picada mesmo de flebotomínio próximo ao olho, né, e pacientes com lesões que são concomitantes, né, lesão cutânea e lesão mucosa. Então, o espectro clínico é muito variável, né, isso aqui é leishmaniose cutânea, 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 né? Então, por exemplo, essa aqui é um paciente que a gente teve também com uma forma um pouco mais disseminada, né, e era uma paciente que tinha diabetes mellitus associados, né, ela fez essas lesões. Aqui é uma outra forma clínica, que é uma que a gente chama de leishmaniose recidiva cutis, que o paciente tem o centro cicatrizado, mas o bordo da lesão em atividade, a cutânea disseminada, isso aqui é do manual do Ministério, e a cutânea difusa, que é aquela não cerada, que é causada somente por leishmania, no Brasil, somente por leishmania amazonensis. Com relação à forma mucosa, ela também é muito variável. O clássico que se fala é de uma forma de comprometimento de fossas nasais, com destruição de septo, né, com edema, hiperemia e comprometimento de septo, mas a gente vê muito comprometimento de cavidade oral, de úvula, né, de palato, esse paciente aqui com destruição completa de mucosa nasal. O que a gente tem visto pacientes com infecções bacterianas bastante associadas, ou às vezes só com uma hiperemia, com uma hiperemia de columela, com um comprometimento aqui nasal externo, né, que eles chamam lesão framboesoide, né, ou concomitante, ou uma destruição completa, ou comprometimento somente de mucosa oral. Então, o espectro clínico também é bastante variável, não só da visceral, como eu falei anterior, mas principalmente da leishmaniose tegumentar, né, que a gente pode ter qualquer uma dessas manifestações clínicas da forma tegumentar, né, aqui a disseminada, aqui a PKDL, leishmaniose dérmica pós-calazar. E é muito interessante quando a gente tenta correlacionar forma clínica com espécie de leishmania, a gente vê que não tem uma coisa muito clara, né? Então, por exemplo, essa primeira aqui diapositiva é um paciente, essas primeiras duas fotos aqui, são de dois pacientes diferentes, com leishmaniose cutânea localizada causada por brasilienses, né? Esse aqui são de dois outros pacientes com leishmaniose cutânea localizada causada por amazonenses. Essa aqui são duas outras fotos de dois diferentes pacientes causadas por guianenses, e essa aqui uma de leishmaniose infantil. Quer dizer, pela forma clínica, a gente não pode caracterizar a espécie, né? E a gente não pode dizer que tem alguma característica específica da lesão cutânea localizada, tá, gente? Não falando de outra forma clínica da leishmaniose tegumentar relacionada com alguma espécie de leishmania. Uma outra coisa é a cutânea, formas diferentes de leishmaniose cutânea causada por leishmania donovani, né? Isso aqui da Shalindra, que é uma pesquisadora lá do Sri Lanka, né, que ela mostra essas lesões papulares, ulceradas, né, infiltrativas, bem diferente as manifestações entre elas. A leishmaniose dérmica pós-calazar, que são essas manifestações papulares pós um tratamento de leishmaniose visceral. Isso aqui é um caso de uma paciente aqui do Tocantins, que era uma paciente HIV que teve leishmaniose visceral, tratou, depois apareceu com essas lesões papulares. É uma forma clínica chamada PKDL, isso já havia sido descrito anteriormente para a professora Kileb Tencourt, lá da Bahia, tá? Em pacientes co-infectados com HIV. E também, recentemente, a gente tem visto outras manifestações clínicas assim, um pouco fora do padrão, anedóticas, como por assim dizer, né? Paciente com lesão cerada no pênis, que passou muito tempo procurando atendimento, até que foi feita uma biópsia e era leishmania brasiliensis, causando leishmaniose genital. É um paciente imunocompetente, né? Isso é um paciente aqui da região de Embu das Artes, né? Outra coisa interessante, pacientes que podem ter leishmaniose visceral causada por outras espécies de leishmania. Isso aqui é um caso de um paciente com leishmaniose visceral, mas ele tem associação de linfoma de Hodgkin e era causada por leishmania amazonense. Só para finalizar, né, um pouquinho de leishmaniose imunossuprimido. HIV é um dos grandes problemas que a gente tem no mundo, né? A gente tem reportado pelo menos em 35 países é reportado leishmaniose visceral.
com HIV. Aqui no Brasil, a gente vê um aumento progressivo da proporção de casos de co-infecção leishmaniose visceral e HIV, né, aqui em torno de 12%, as últimas estatísticas. A gente pode estar vendo só a ponta do iceberg, porque quando a gente faz estudos para ver a frequência de infecções subclínicas em HIV, ela é bastante variável. Esse aqui é um trabalho do Irã, né, mostrando uma frequência elevada, né, positividade por anticorpos, aqui em decorrência de faixa etária em pacientes vivendo com HIV. A gente fez aqui também, numa corte de pacientes aqui do Emílio Ribas, avaliando a frequência da infecção por leishmania, pessoas vivendo numa área urbana, né, a gente vê que, dependendo do que a gente usa de laboratório, né, de técnicas laboratoriais, a gente pode ter uma positividade maior ou menor, né, quando a gente usa, por exemplo, o PCR, usando o ITS1, a gente vê uma prevalência aqui de 4,2%, e quando a gente usa a imunofluorescência, 4,6%. Então, talvez o que a gente está vendo ali com a infecção no Brasil seja a ponta do iceberg. Os casos de leishmaniose visceral em pacientes com HIV ocorrem basicamente nessa faixa etária, né? Adultos jovens do sexo masculino, mas também tem do sexo feminino. E, logicamente, um dos problemas nesses pacientes é a recidiva, que é frequente, isso até suscita que a gente tem que ter outras formas de tratamento, não só usar droga única, mas talvez pensar em droga combinada para o tratamento da leishmaniose visceral em pacientes co-infectados com HIV. Também o problema que a gente tem desses pacientes é que parece que eles são muito imunoativados, né? Isso pode ser até em decorrência de translocação bacteriana. Esse é um trabalho com um grupo da professora Alda do Rio de Janeiro, mostrando o aumento de LPS no sangue de pacientes co-infectados com HIV e leishmaniose visceral. Esse aqui eu tinha mostrado para vocês, DLT e HIV, mas só para chamar a atenção que nesses pacientes com leishmaniose tegmentar e HIV, a forma clínica pode ser completamente diferente, né? Isso aqui são manifestações não usuais, aqui de 15 casos que nós tivemos aqui do Emílio Ribas, 4 tiveram manifestação genital por disseminação, não por inoculação primária. Ou esses pacientes podem ter síndrome inflamatória de reconstituição imune, né? Quer dizer, começa a tratar o HIV, começa a melhorar o CD4, cai a carga viral e começa a aparecer lesões, né, cutâneas ou piorar a lesão. Então, a manifestação clínica é variada nesses pacientes, tá bom? Então, gente, desculpe aí todo o atrapalho, era isso que eu queria falar para vocês, passar um pouquinho do que a gente tem de epidemiologia clínica. Logicamente, isso aqui a gente tem muito mais, né, para discutir em relação à leishmaniose, as leishmanioses como um todo. Obrigado pela atenção. Obrigada, Ângelo. Obrigada pela excelente palestra. Eu acho que quem não sabia nada de leishmaniose sai daqui conhecendo muito leishmaniose, como o Ângelo bem faz, não é? Ele deu uma aula completa aqui sobre leishmaniose visceral e tegumentar. Então, aqui nós gostaríamos de solicitar às pessoas que queiram fazer perguntas ao professor Ângelo. Fiquem à vontade. Eu gostaria já de perguntar uma coisa. Ângelo, qual é o papel? Já se sabe exatamente o papel do cão na leishmaniose tegumentar? Ele tem um papel, mas esse papel dele, do cão, porque existem alguns trabalhos que perguntam, que investigam essa questão do papel do cão como no ciclo da leishmaniose tegumentar. Você poderia fazer um comentário a respeito? Não, isso é uma pergunta muito interessante, Lúcia. Assim, na verdade, o papel do cão na visceral é muito claro, né? Isso a gente nem discute mais, né? Mas, assim, na tegumentar ainda suscita muita discussão. A gente não sabe se ele é também um hospedeiro acidental como é o homem, né? Ou se ele participa do ciclo de transmissão, né? Isso não está muito claro ainda, né? Acho que isso ainda é um gap, que a gente tem ainda no conhecimento desse ciclo epidemiológico de transmissão das leishmanias que causam doença tegumentar. A Hiro está com a mão levantada. Oi, Ângelo.
Uma curiosidade, assim, quando se apresentou a distribuição das espécies de leishmania, né, nos Estados Unidos, lá na parte norte, tem infanto, né? E qual que é a forma clínica? Então, lá, na verdade, eles não têm muita descrição de casos humanos. No Texas, aliás, que tem uma descrição de casos de leishmaniose visceral causada por infanto, tá? Mas o ciclo de transmissão é um pouco diferente do nosso, né? É muito mais, parece uma transmissão mais silvestre, mais rural. Mas é infanto que eles têm lá. Tá, porque como tem na América Central, né? Aí eu pensei a cutânea com a leishmania infantum, aí eu pensei talvez tivesse lá também nos Estados Lá Unidos. eles não têm descrito essa forma cutânea típica, que eu saiba. Pode até ser que já tenham descrito alguma coisa, eu esteja por fora, mas não tem muito essa descrição da cutânea atípica nos Estados Unidos. Na América Central já tem nesses 3, 4 países que se Tá, descreve. só aproveitando que tocou a fala, em relação a essa gravidade e letalidade, né, da leishmaniose visceral, tem um estudo do pessoal lá da Universidade de York, né, que a gente colabora, que está surpreendentemente no material lá do Piauí, do Carlos Henrique, surpreendentemente eles conseguiram ver uns segmentos do gene da leishmania relacionada à gravidade, né? Porque isso é uma coisa que já foi apresentada aqui no INT, eles vieram dar um curso de extensão e tal. Então, é uma coisa que é interessante, que a gente não estava esperando que tivesse que alguma sequência do parasito, né, fosse relacionada à gravidade, e tem isso, tá? Eu li esse trabalho deles, eu li esse trabalho, bem interessante em relação a isso. Já tem alguma coisa de alteração do parasito? Inclusive a Elisa Cupoliro, já acho que o grupo dela já tinha publicado alguma coisa em algumas regiões você ter uma deleção de um cromossomo de leishmania infanto, né? Que é uma coisa Sim. bem interessante. Bem interessante. Parece que lá Mato Grosso. no Rio Grande do Norte, acho. Mato Grosso do Sul, que elas fizeram Acho que no alguma Rio coisa. Grande do Norte também. Bem interessante isso. A gente está fazendo agora o sequenciamento total de leishmania infanto, né? Mas aqui do estado de São Paulo, tentando ver se pega de diferentes regiões que tem ciclo, que tem caso humano e caso canino, lugar que só tem caso canino com lutzomia longipalvis, mas que não tem caso humano, e lugares que a gente só tem caso de canino sem lutzomia longipalvis. Vamos ver o que vai dar. Ok. Obrigado. Né? O Pedro quer fazer uma pergunta. Pedro? Oi, doutora. Bom, vamos lá. Doutor, parabéns pela apresentação. Aprendi muita coisa, realmente. E a minha curiosidade é assim, doutor. Existe algum mecanismo específico dentro desses aspectos imunopatogênicos que ocorrem entre a interação da leishmania e do HIV, professor? Então, na verdade, assim, não se, é uma outra falta de conhecimento muito grande que a gente tem, né? O que se sabe um pouco é que o LPG da leishmania, né, o lipofosfoglicano, e a GP160 do HIV, parece que eles têm uma interação. Um ajuda na replicação do outro nos estudos in vitro. Né? Agora, de entrada na célula, isso não está muito claro, não, Pedro. Isso assim, é uma falta de conhecimento muito grande que a gente tem nessa área. Perfeito, eu agradeço. Obrigadão mesmo, doutor. Bom, gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. E, se não, nós encerramos aqui para darmos continuidade à apresentação do projeto dos alunos. Acho que não é? Nem no YouTube. Sim, Eduardo. Sim? Eduardo Ramos. YouTube, tá, eu estou acompanhando, não tem ninguém. Não mesmo. tem ninguém. Estão dando os parabéns para o Ângelo.
Tá ok. Então, Eduardo, o Eduardo. agora. Eduardo? Sim. Con respecto a la última pregunta, Ángelo, ¿eso no puede ser un problema de repertorio? Porque cuando você ve outros dados, ¿no? Paciente velho que tem maiores problemas no visceral. E agora você também tem pacientes com HIV que manifestam, né? Não será isso porque nos dois casos você tem uma baixa de repertório de células que reconhecem antígenos? Não sei. Não sei. Não, acho que isso é uma hipótese, né, Eduardo? Acho que assim, o que a gente falta, acho que falta muito a gente ter gerar o conhecimento nessa área, né? Até porque quem tinha muito com infecção com HIV era o pessoal do Mediterrâneo, que tinha alguma coisa, o pessoal na Etiópia agora, tem muita coisa, mas é com Donovani, né? Mas isso acho que é uma hipótese, né? Acho que não dá para a gente cortar. É uma coisa em aberto ainda, então ninguém associa isso ainda. Não. Que eu saiba, não. Obrigado. Não, pode ter até alguma publicação que eu não vi, mas que eu me recorde, não. Não, também não sei, por isso que eu perguntei. Obrigado. Bom, então acho que não tem mais ninguém para fazer nenhuma pergunta. E aqui eu já aproveito para agradecer a presença de todos, que nós vemos isso aqui como um sucesso. Muita gente e até não houve tanta divulgação, não é? Então, ficamos felizes com a presença de todos. E agora nós vamos dar continuidade ao projeto dos alunos. Mas eu gostaria de agradecer ao professor José Ângelo Lindoso, que eu sempre digo que é um dos maiores especialistas em leishmanioses neste país. E nós, na verdade, precisamos de muito conhecimento e uma característica humana, não é? E isso a gente tem uma característica muito importante nele, porque é uma doença negligenciada, portanto, a negligência nós temos que olhar de todos os lados, não é? De onde vem essa negligência? Eu sempre faço esse comentário, porque nós somos um país ainda em desenvolvimento, e quando vemos esses casos tão sérios, tão graves, de pessoas com sequelas, no caso das tegumentares, da leishmaniose tegumentar, nos causa uma preocupação, nós ainda convivermos com esse tipo de doença e ela continuar sendo negligenciada. Então, mais uma vez, obrigada, professor Ângelo, e obrigada, professora Hiro, que aqui também está presente, enriquecendo o nosso pitch trop. Bom, obrigada a todos. Obrigado a todos, a todos, a todas, obrigado pelo convite, sempre à disposição. Obrigada, Ângelo. Então, aqui, para darmos continuidade, vamos agora ter uma aluna, a Ariane de Jesus Lopes de Abreu. A Ariane, ela vai apresentar diplomacia em saúde global e segurança sanitária, impactos da pandemia de Covid-19 em pesquisa, desenvolvimento, inovação e acesso a vacinas no Brasil. A Ariane, ela é aluna do professor doutor Eliseu Waldman, da Faculdade de Saúde Pública. Então, Ariane, seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês já conseguem visualizar bem? Sim. Perfeito. Bom, como a professora já me introduziu, eu vou começar diretamente com o tema. O meu projeto de pesquisa, ele parte muito do conceito de segurança sanitária. Esse conceito, ele está relacionado à necessidade de nações e territórios de se defender em relação a riscos ou agravos de saúde pública. Então, dentre essa defesa para esses agravos, a gente tem, por exemplo, a própria constituição das doenças infecciosas. Esse conceito, ele perpassa a própria história das doenças infecciosas,
na Constituinte como uma ameaça à saúde pública. E dentro disso, a gente tem também a relação de diplomacia entre diferentes países e nações, de forma a agir com estratégias de contenção contra essas doenças infecciosas. Um marco disso é a própria Constituição da Saúde Internacional, que vem derivada da medicina tropical e que começou lá atrás com a constituição das próprias agências internacionais de saúde, como, por exemplo, a Fundação Rockefeller e a própria Organização Pan-Americana de Saúde, com a constituição de programas para combate a doenças infecciosas provenientes do sul global para proteção dos países do norte global. Esse conceito de saúde internacional, ele acaba evoluindo, principalmente no século XX, com a constituição das agências internacionais de saúde, como a própria Organização Mundial da Saúde, que passa a constituir uma agenda de saúde pública entre os países e muito para a compreensão dessa interdependência entre as nações quando a gente trabalha aspectos de saúde pública. O termo de saúde global em si, ele passou a ser constituído no finalzinho do século XX para o início do século XXI, e ele ganhou espaço nessa agenda muito também relacionado à própria constituição das doenças infecciosas como emergências de saúde pública. E nisso a gente tem também esse panorama da segurança sanitária perpassando esse caminho. Por exemplo, na preocupação durante a Guerra Fria com a utilização de armas biológicas e até mesmo a própria emergência da AIDS, da influenza H1N1, entre outros. Dentro desses fóruns, acabam se estabelecendo tratados, mecanismos e acordos de cooperação de forma a garantia da segurança sanitária das nações. Um marco que exemplifica isso é a própria Constituição do Regulamento Sanitário Internacional. Então, com a Constituição da Saúde Global em si, mais recentemente, a gente tem também a Diplomacia da Saúde Global, que nada mais é do que a compreensão desse processo de negociação e das relações entre os diferentes tipos de agentes e atores dentro dessa esfera da saúde em relação à globalidade. E na discussão, justamente, entre como os processos da globalização afetam a saúde pública e acabam transpassando as fronteiras entre os países. Tá? Atualmente, principalmente com o aumento do que a gente vê de emergências em saúde pública de importância internacional, a gente tem uma ampliação desse conceito de segurança sanitária, que acaba compreendendo não só a proteção das nações em si em relação a esses riscos à saúde pública, mas a própria proteção dos indivíduos que constituem essas nações. Então, para a garantia da proteção da nação, a gente tem que ter a garantia da proteção individual. Isso através do acesso a serviços de saúde e também de tecnologias em saúde, como as vacinas. Derivado do campo da diplomacia da saúde global, a gente tem um formato específico que é a diplomacia das vacinas. A diplomacia das vacinas nada mais é do que a compreensão entre essas cooperações de diferentes países e instituições para criação, desenvolvimento, promoção de vacinação e equidade também no acesso às vacinas. Aí já está mais do que reconhecido o papel histórico e a importância das vacinas como uma ferramenta, né, do combate a doenças infecciosas e a riscos em saúde pública, historicamente. E as vacinas, elas ganham essa articulação também dentro da história com a própria execução da diplomacia da saúde no combate a importantes emergências de saúde pública, como foi a própria varíola, a poliomielite, o ebola e, atualmente, a própria emergência de Covid-19. A emergência da Covid-19, no contexto de uma emergência de saúde pública de importância internacional, ela traz à luz no debate da agenda de saúde global em relação ao acesso equitativo de vacinas e a necessidade dos países de pensarem em vacinas como um importante instrumento para a garantia da segurança sanitária e também da soberania em saúde. Isso porque a Covid ela trouxe à luz a disparidade do acesso às vacinas em relação
a todo o comportamento que a gente viu durante a pandemia de Covid. Esse gráfico que eu trago para vocês, ele mostra, por exemplo, a disparidade do acesso de vacinas no Brasil quando a gente compara o nosso país com países do norte global, que já tem uma grande cadeia de produção de vacinas existentes. Por conta desse atraso, o Brasil acabou sofrendo um grande impacto também em relação à própria pandemia de Covid. Ele foi o segundo país em número cumulativo de casos e de óbitos da doença, e foi só o 15º a começar a atingir a vacinação primária para essa doença. Claro que foram vários obstáculos do país em relação ao acesso equitativo das vacinas de Covid-19, seja no contexto político existente, mas também da própria necessidade de compra dessas vacinas de instituições privadas e externas, e isso acabou levantando no debate nacional a falta de investimentos do país em relação à preparação e resposta para potenciais emergências de saúde pública. Hoje, essa questão está muito presente, seja na agenda de saúde nacional e também internacional. O Brasil ele já tem se movimentado e participado de iniciativas muito importantes que discutem esse campo, principalmente a necessidade da autossuficiência em vacinas. Então, o Brasil está presente no campo internacional, no projeto de revisão do Regulamento Sanitário Internacional, ele está presente dentro da atuação do órgão negociador sobre o tratado, convenção, cooperação e acordo sobre futuras pandemias, e ele também está presente em iniciativas da Organização Mundial da Saúde para desenvolvimento de vacinas de mRNA e também dentro do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Vacinas do BRICS. Dessa forma, o meu projeto de pesquisa, ele visa avaliar essas implicações da diplomacia de saúde global e suas iniciativas, como acordos, tratados, entre outros, que sejam derivados da emergência da Covid-19 nessa agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação de vacinas no Brasil, sobre a perspectiva da segurança sanitária nacional, como forma de preparação e resposta a futuras emergências em saúde pública. A gente visa também compreender o quanto que essas ações diplomáticas impactaram o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas a esses componentes de um ecossistema que permitem a pesquisa, desenvolvimento e inovação de vacinas no Brasil, que são a vigilância em saúde, a formação de recursos humanos, financiamento, entes regulatórios, a própria infraestrutura para a manufatura de vacinas, a evolução das plataformas tecnológicas, o processo de avaliação de tecnologias em saúde e o acesso em si às vacinas. Além disso, a gente visa entender um pouco como é que está esse processo de cooperação entre as instituições públicas e privadas para a produção e desenvolvimento de vacinas no formato de preparação e resposta a futuras emergências de saúde pública. Com isso, são dois os métodos que vão ser utilizados para esse projeto de pesquisa. O primeiro é uma revisão de escopo e vai ser complementada pela realização de entrevistas semi-estruturadas. Na revisão de escopo, a gente confecciona a pergunta de pesquisa com a identificação do problema, do conceito e do contexto em relação ao tema que vai ser pesquisado. Então, como problema, nós temos a caracterização das publicações científicas referentes à pesquisa, desenvolvimento e inovação de vacinas no Brasil. Como conceito, nós temos as políticas públicas, os acordos, os tratados e as iniciativas de cooperações em relação à pesquisa, desenvolvimento e inovação de vacinas para emergência, para preparação e resposta em relação à emergência de saúde pública dentro desses componentes específicos que eu já mencionei, e o contexto é justamente o que se derivou de ações de diplomacia da saúde global em relação ao contexto da emergência de Covid-19 no Brasil. Assim, a pergunta de pesquisa formulada foi: quais são os efeitos dessas iniciativas de diplomacia da saúde global derivadas da emergência de Covid-19 no desenvolvimento e acesso a vacinas no Brasil em relação à preparação e resposta para futuras emergências em saúde pública? As publicações, elas vão ser selecionadas desde bases de dados de literatura como o PubMed, mas também de muitas fontes de literatura cinzenta, como o próprio site do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, do Itamaraty e outros.
Dentre os critérios de elegibilidade, vão ser selecionadas publicações que estejam disponíveis de janeiro de 2020 até dezembro de 2023, porque a pandemia ela ainda é muito recente e muito conteúdo está sendo produzido ainda. Vão ser selecionadas publicações em português, inglês e espanhol, e que tenham relação aos componentes temáticos da pergunta de pesquisa. Vão ser excluídas publicações que não tenham texto completo disponível ou que não sejam em formato open source. Também vão ser excluídos publicações sobre projetos que ainda não tenham resultados disponíveis, cartas a editores e comunicações curtas. A estratégia de busca que vai ser formulada, ela vai ter um equilíbrio entre sensibilidade e especificidade. Para isso, vão ser utilizados tanto descritores das bases de dados, como também termos livres. E ela vai ter referência a cada um desses componentes da pergunta de pesquisa, o problema, o conceito e o contexto. O processo de seleção dessas publicações vai ser feito em 2 fases. A primeira é da avaliação de títulos e resumos das publicações, e o segundo da avaliação de textos completos, e esse processo de seleção vai ser complementado utilizando a técnica de snowballing. Em relação à extração de dados, vai ser desenvolvido uma ferramenta própria para a extração, avisando compor não só as características das publicações selecionadas, mas também cada um desses componentes temáticos que vão ser avaliados. E vai ser feita uma análise qualitativa através de análise de conteúdo desses eixos. As entrevistas elas vão ser realizadas posteriormente à realização da revisão de literatura, e elas vão ser feitas para complementar os achados dessa revisão. Vão ser entrevistados atores-chave ligados a esse panorama de pesquisa, desenvolvimento e inovação de vacinas no Brasil, voltados para a preparação e resposta a emergências de saúde pública. As entrevistas vão ter formato individual, e vai ser utilizado um roteiro semi-estruturado. Elas vão ser conduzidas no formato online e, posteriormente, vão ser analisadas no formato qualitativo através da técnica de análise de conteúdo. Dentre as principais limitações para ambos os métodos, nós temos para a revisão o viés de publicação, que pode ser derivado da identificação dos estudos sobre as fontes específicas, talvez um não bom balanço desse equilíbrio da estratégia de busca. A gente está tratando também somente de publicações com idiomas específicos e publicações que sejam de acesso público, e a gente pode ter também perdas em relação ao próprio processo de seleção, principalmente na fase de avaliação de títulos e resumos. Para a parte da entrevista, nós temos 2 tipos de viés principal, o viés do participante. Então, vai ter que ter todo um cuidado na seleção desses participantes, principalmente por uma subjetividade cultural que pode estar presente, e também em relação ao instrumento de pesquisa, que é o próprio questionário semi-estruturado. Em relação aos resultados esperados dessa pesquisa, a gente espera fazer o mapeamento de todas essas iniciativas de diplomacia da saúde global que emergiram por conta da emergência de Covid-19 no Brasil e que impactaram esses eixos temáticos do ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação de vacinas que foram analisados. A gente quer compreender como essas iniciativas impactaram a relação entre os produtores públicos e privados de vacinas no país. A gente quer compreender se teve um aumento de iniciativas de algum tipo específico em relação a esses componentes temáticos e se existem pontos de melhoria. A gente quer também compreender a existência desses gaps em relação ao próprio processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação de vacinas no Brasil, no formato de preparação e resposta a futuras emergências em saúde pública. Mapear como essas iniciativas encontradas são relacionadas ao contexto local e global em relação à segurança sanitária e trazer sugestões e recomendações de como que o Brasil pode utilizar da própria diplomacia de vacinas no contexto de preparação e resposta a futuras emergências em saúde pública. É esse o trabalho, agradeço a todos, muito obrigada. Obrigada, Ariane, muito boa palestra, muito boa aula sobre o seu projeto, obrigada.
e gostaria de... Camila, você quer fazer alguma observação, algum comentário? Eu queria sim. Obrigada, Ariane. Eu não sei se já estava implícito no que você falou, mas eu fiquei pensando quanto o papel da política e do viés político pode influenciar o resultado do teu trabalho, porque a gente sabe que durante esse tempo todo, muito do que aconteceu e do que deixou de acontecer teve um peso muito da política vigente, né? E aí eu vi que a tua principal fonte vai ser publicações. E aí eu não sei se isso cobriria esse grande peso que a gente teve do papel da política no país. Aí eu queria saber como que você vai cobrir isso. Essa é uma limitação intrínseca desse projeto de pesquisa, mas é importante também para que possa ser feito o mapeamento em relação ao que foram políticas de governo específico e o que foi constituído como política de Estado, que perpassa determinados tipos de viés políticos ideológicos. Para tentar sanar um pouco isso, vai ser feito o processo de entrevista com esses atores chaves que estão no dia a dia lidando com esse processo. Então, eles sofrem um pouco também desse contexto ideológico, mas vão ser realizadas entrevistas com agentes de instituições que são dentro de um contexto de política de Estado e não de governo em si. Mas é, sim, uma limitação do projeto de pesquisa. E aí você pretende discutir isso no teu trabalho ou você só vai considerar que é uma limitação? Sim. E ponto? Sim, justamente pelo ponto de que a gente vai fazer essa identificação e também a recomendação no final, através dos resultados que forem capturados. Certo. Bom, tem alguém aqui presente que gostaria de fazer alguma observação, alguma... Realmente, essa pergunta que a Camila acabou de fazer, ela é bastante pertinente, né? Por conta do período esdrúxulo que nós vivemos, não é? Então, realmente, isso pode ser um viés, e vocês vão ter que saber trabalhar isso, não é? Eu acho que é para isso que a gente está aí, né? Para tentar descobrir uma forma de avaliar tudo isso com esses atores que você se referiu e trazer uma resposta para essa questão, não é? Do período específico que vivemos, não é? Gostaria de saber aqui mais, se alguém quer fazer algum comentário. Acho que... Camila? Tem mais um comentário, só uma pergunta, na verdade. Você vai fazer essa análise e tal, descrever, mas isso vai ser comparado também com algum outro país que você possa, inclusive, então, ter uma medida, o que é que faltou, né? Porque a gente olhando para um problema, para uma situação, e vendo o resultado, não necessariamente a gente encontra onde estava a falha, mas você comparando com outras situações de sucesso ou de fracasso, você consegue talvez identificar melhor. Isso vai ser feito? A princípio, não, Camila, porque essa relação desse ecossistema para pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele vai muito característico também de aspectos culturais de cada país. O que vai ser feito é essa avaliação em relação às recomendações das agências internacionais, como a própria Organização Mundial da Saúde, que já está trabalhando nesse contexto específico, e também de outros órgãos, como o próprio Wellcome Trust, que já está fazendo uma pesquisa, trazendo recomendações de como que os países podem ampliar essa questão do seu parque de pesquisa, desenvolvimento e inovação em vacinas. Mas uma comparação direta entre países, ela também viria desse contexto muito subjetivo. No meu referencial teórico, eu já trago um pouco dessa discussão de como que está sendo o comportamento disso em relação a outras regiões globais, como a Ásia e também a África. Mas não dá para fazer uma comparação direta, porque, por exemplo, a África está muito atrasada, entre muitas aspas, a gente pode dizer assim, mas em termos de investimento para que eles tivessem um parque de pesquisa e inovação de vacinas, é muito diferente do Brasil. O Brasil está muito à frente no contexto histórico, porque a gente teve iniciativas
muito também através de estratégias de cooperação que permitiram que hoje o Brasil se tornasse, inclusive, um dos maiores produtores de vacinas da América Latina. Então, seria uma comparação não muito factível. Justificado. Bom, então, Camila, nós podemos, então, fechar aqui a reunião para darmos continuidade só com os alunos, para darmos orientação sobre como é que vai ser. Então, agradecemos a presença de todos que estão aqui. Então, pedimos apenas aos alunos para permanecerem aqui em nossa reunião, neste evento, para que a gente possa conversar a respeito das próximas apresentações.